cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É sempre muito bom estar uma vez mais de volta à casa do Pai, para junto poder adorar o Senhor Deus na beleza da sua santidade. Eu costumo sempre dizer que Ele está em cima, mas não está distante. Está embaixo, mas não está pisado. Está fora, mas não está ausente. Está no meio, mas não está preso. Quando está em cima de todas as coisas, quando Ele está embaixo, sempre está sustentando. Quando Ele está fora, está sempre observando. E quando está no meio, é que Ele é o centro de todas as coisas para aqueles que acreditam nele. Ele é especial. É bom demais. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor, reverendo pastor presidente desta igreja, assim como todo o seu campo. Também meu amigo pessoal, pastor Evandro, como tantos outros amigos que eu tenho aqui. Eu costumo dizer que eu tenho amigos. A maioria dos pregadores que se torna-se artista, eles passam apenas. Não, eu faço amigos. Às vezes a gente vai e volta, retorna e vamos fazendo amizade. Eu acredito em algo sobrenatural. Só existe uma pessoa que me odeia. Aí você me pergunta, quem é que te odeia? O diabo. Ele tem uma raiva de mim muito grande. E eu dele. Quantos gostam do diabo aqui, levante a mão. Quem gosta do diabo aqui, levante a mão. E quem tem raiva do diabo, diga, eu tenho. Então ele vai ter raiva também de você. Amém? Nunca vamos conseguir falar as mesma língua ou os mesmos idiomas. Talvez um gesto meu lhe aborreça, uma expressão minha lhe aborreça. É que nem a vida conjugal. Às vezes nunca estamos bem. Às vezes a mulher escuta o marido dizer, bem, hoje eu quero comer um frango ao molho, guisado. Ela diz, está bem. Quando chega na hora do almoço, é uma carne de porco. Aí ele diz assim, bem, e o frango? Ele diz, ixi, bem, esqueci, está congelado. Se tu for descongelar, eu faço. Aí ele sente como frango na semana que passa. Mas ele come o porco. Então, a vida ela é mais ou menos assim. Nem sempre você vai conseguir. A maioria dos pregadores que passa aqui, ele abre as escrituras e lê um texto. Eu tenho um costume, às vezes, de abrir, cito 40 versículos e não leio o texto. E algumas pessoas ficam perturbadas. Ele já leu o texto? Não, eu já citei mais de 40 versículos. Eu queria que vocês entendessem que as expressões bíblicas e textos bíblicos são mais ou menos assim. Um tem dom de profetizar, o outro tem dom de discernir, outros têm um dom de falar línguas estranhas. Eu estou parafraseando. Um tem dom de chorar, um outro tem dom de exortar, um tem dom de consolar. Mas não quero que os irmãos sejam ignorantes, porque é um só Espírito. Agora, eu não sou culpado se o povo não conhece as Escrituras, operando em todos. Diga glória. Então se manifesta assim. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês entenderem. Eu tive aqui, sempre pela misericórdia de Deus, eu estou aqui uma vez por ano na região do Maranhão. Eu tive aqui há uns 4, 5 anos atrás, aqui para frente, uma cruzada, nesse período mesmo, os irmãos lembram? Lembram ou não? E tinha uma senhora que ela assa carne aqui na frente, e ela estava tentando suicídio, porque haviam matado o filho dela. E na praça, Deus revelou, e ela chorou que nem criança, e foi a maior glória. Naquele mesmo dia, Deus disse que a pessoa que estava no poder de Porto Franco cairia, e outro prefeito entraria. Quantos lembram disso? Aconteceu sim ou não? Sim ou não? Eu não tenho nada que ver com A ou com B. Eu só sei o que Deus disse e se cumpriu. Sim ou não?
Passou-se 4 anos. Não me interessa a gestão de A, de B, que bandeira, ou que cor de rosa ou marrom. Só me interessa o que Deus me diz e o que Deus faz. Mais nada. Passou-se 4 anos. Aqui não tem uma congregação no final? Sim ou não? Como é que chama? Betseba. Quem estava lá o ano passado? O ano passado. E eu disse que a pessoa que estava perdia e quem estava fora ganhava. Quem lembra disso? Aconteceu ou não? Por amor de Deus, então vocês têm que bater no meu ombro e dizer: esse preto é gente boa. Quando estava na outra congregação, no tempo do pastor que está em Balsa, eu levei ele a subir as escadas todinha, que seria o púlpito, na verdade, ok? A galeria. Ele foi até lá em cima e Deus disse: vou te tirar daqui. Quantos lembram disso? E vou te levar para um lugar que tu não vai nem entender, porque eu tenho um grande reboliço para fazer naquele local. Quantos lembram? Ele foi embora? Sim ou não? Deus disse naquele mesmo período, há um ano atrás, antes dele ir, que ia guardar 2 rosas preciosas. Guardou ou não? Sim ou não? Na viagem para a Balsa também. Sim ou não? Então, meu Deus do céu, ele só profetiza isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou um profeta. Eu só digo aquilo que Deus manda dizer. Eu não posso inventar. É melhor você ouvir o que Deus está dizendo do que alguém subir no altar e inventar coisa. Quantos gostam de invenção de homens? Levante a mão. E quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a mão. Então é melhor ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, do que inventar coisa de ficção. Eu prefiro uma verdade que doa do que uma mentira que não tenha sentido algum. Consegue me entender? Eu tenho muitas pessoas que têm raiva de mim pela verdade que Deus me usa. Eu disse esses dias na congregação onde o pastor Evandro dirige, que nós estamos vivendo 3 períodos. E eu disse que ia dizer aqui para vocês, 3 períodos. Eu quero que vocês gravem esse período no coração de vocês. São 3 períodos. Eu não vim aqui para agredir ninguém. Eu só sou um profeta, mas nada. 3 períodos. O primeiro período que estamos vivendo é o período de Sodoma e Gomorra. E o segundo período é o período do princípio de Noé. E o terceiro período é o período do mesmo espírito que usou o traidor Judas. E o próprio Jesus disse: quando chegasse esses 3 períodos no decorrer da nossa história, ficasse todos atentos, que era princípio de dores, mas ainda não era chegar do fim, mas vocês iriam ver coisas assustadoras. O período de Noé, os homens se casavam e se davam em casamento, homem com homem, mulher com mulher, crianças com adulto e todo tipo de coisa. Estamos vivendo esse período, sim ou não? Sim ou não? E os partidos em geral e os loucos em geral estão apoiando isso, sim ou não? Sim ou não? Ok, no período, esse é o período de Noé. No período de Sodoma e Gomorra, homem virava mulher, mulher virava homem. Estamos virando esse período, sim ou não? E agora eu quero lhe fazer 3 perguntas para você entender melhor. Eu fiz na congregação e vou fazer aqui para vocês. Judas tinha boa ou má intenção com Jesus? Boa ou má? Não, era boa. Acredite nisso, porque ele tinha uma ideia. A ideia dele é que Jesus Cristo conversasse com os fariseus. A ideia de Judas era que Jesus Cristo mostrasse o poder que ele tinha para os fariseus. A ideia de Judas era que Jesus Cristo mostrasse toda a sua letra, todo o seu poder, toda a sua capacidade. Porém, o que agia em Judas é o mesmo espírito que está agindo hoje no coração de uma série de cristãos que vê pessoas que faz o mal, que defende o mal, mas eles defendem essas pessoas. É o mesmo espírito
que age dentro dessas pessoas hoje. E eu provo para você. Quando Judas descobre que o grupo de pessoas pega Jesus para matá-lo, ele vai fazer o que com as moedas? Ele vai fazer o que com as moedas? Devolver. Ele devolve as moedas. Os fariseus não aceitam. Ele fica tão arrependido que ele tira sua própria. É esse espírito que está agindo na vida de milhões de cristãos no mundo, que defende o mal, a ponto que muitos de vocês que ainda têm o Espírito de Deus ficam assim, ó. Ele está defendendo o pecado, ele defende essa pessoa, ele anda de mão dada com o pecado. Como é que é isso? Quando você vai conversar com essa pessoa, ele afirma piamente que ele está certo e está fazendo a coisa certa. E olhe para você entender melhor. Ele chega a dizer que não defende aquele cristão, porque aquele cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ainda está em mais pecado do que o próprio incrédulo. Agora me pergunte, isso vai mudar? Me pergunte, isso vai mudar? Não. Sabe por quê? Porque foi Jesus que disse que tudo isso iria acontecer. O que nós precisamos fazer é começar a juntar o que é nossos, o que é de salvação, o que é família, o que está debaixo do alcance da mão de Deus, proteger de todas as formas, fazer igual a profecia do espia que disse para a prostituta Raabe: todos que tu trouxer para debaixo de tua casa estará abençoado, estará perdoado, estará protegido. Agora olhe para mim. Essa tendência do espírito de Judas, que agia em Judas, ele é tão poderoso que hoje faz que os verdadeiros adoradores percam a sua fé, para que outro contexto bíblico se cumpra. Me pergunte qual? Não, mais forte. Por aumentar de muitos, o amor de muitos se esfriaria. E a coisa fica tão séria que Satanás está se utilizando desse esquema da própria profecia que Jesus disse, que ele se encaixa no espírito mais antigo que vaga sobre a terra, ainda mais antigo do que o próprio Espírito Santo de Deus na terra, não como existência, mas na terra, que é o espírito de engano, que se baseia no texto quando Jesus diz: se possível for, fará cair fogo do céu, enganará a muitos, e se possível for, até os escolhidos. Olhe para mim, por favor. Os escolhidos. E é que muitos de vocês não fazem parte de reuniões ministerial, mas se fizesse, vocês ficariam em choque, porque de repente não existe guerra maior. Vocês, como membros, pensam que sofre mais do que um pastor presidente? Não. Porque quando vai para a mesa ministerial e reúne toda a cúpula, começa uma guerra fora do comum. Porque cada um acha que pode fazer coisas muito maiores e tem capacidade maior do que aquele ungido que Deus colocou naquela posição.
E aí eles começam a dizer: se fosse eu fazia assim e assim. O pastor presidente me aceitou hoje aqui, mas tem uma meia dúzia que disse: se fosse ele, eu não aceitava. Mas tu não é ele, cabeção, por isso que nunca chegou na posição dele e nunca vai chegar. Nós somos cidadão, acompanhamos o protocolo, diga glória. Sabe quando isso aqui vai te defender de Covid-19? Nunca. Sabe quando esse álcool velho vai te defender de Covid-19? Nunca. Passamos uma vida, a Assembleia de Deus tem 112, 110 anos de fundação, pregamos a vida toda contra o álcool, agora virou membro. Diga aleluia. E esses dias atrás eu vi crente bebendo. Não fique com raiva, sorria. É só para quebrar o gelo, mas não resolve. É uma doença feita em laboratório para destruir pulmão, coração, fígado e matar o ser humano de verdade. Ou tu acha que esses 500 mil de pessoas que morreu no Brasil não usava máscara? Ou não usava álcool gel? Os médicos que foram contaminados no hospital, tu acha que usava esse pano? Eles usavam 2 panos desse e ainda uma outra máscara muito maior. Foram contaminados sim ou não? Morreram sim ou não? Agora olhe para mim. E agora eu vou deixar os cabeça de bagre que temos em todo lugar mais assustado agora. O Covid-19 veio com permissão de Deus para livramento da igreja de Deus que estava desviada do evangelho. Me pergunte por quê? Porque a igreja havia esquecido que a gente morre. A igreja de Deus tinha esquecido que a gente morre. Estava todo mundo vivendo sua forma. Eu sou, eu faço, eu posso e eu tenho. Eu conheci vários pastores setorial que batia no peito e dizia: essa cadeira é minha, ninguém me tira. E disse para mim várias vezes: Deus te usa, mas eu não gosto de você e aqui você não entra mais, só se eu morrer. Morreram mais de 2.000 pastores das Assembleias de Deus espalhados pelo Brasil, e essa cambada foi tudinho junto. Igreja Batista morreu tanto pastor que eu perdi a conta. Igreja Unida, Camboriú, os pregadores de Camboriú, vários deles morreram. O último morreu em São Paulo agora, dentro de um hotel. A esposa sentiu falta e cadê? E aí quando ligou para o hotel que passou o cartão, ele estava lá sem respiração e morreu. Acabou. Sabe por quê, irmão? Só grande é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Ele honra, glória, majestade, poder e poderio. Quando Ele falar, você se enverga e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus, Covid-19 foi um livramento para a igreja retornar ao princípio dela. Ei, fofinho, tenha medo não. Só partiu quem Deus tinha um plano para partir. O dia que aparecer alguém, uma doença,
uma situação que faça Deus perder o controle, eu rasgo a Bíblia e desisto de ser cristão. Sabe por quê? Olha para mim agora, vou te mostrar. Tu sabe qual é a quantidade de água sobre a terra? 75% da terra, arrodeando a terra, é água. Tu sabe qual é a quantidade de terra no mundo? 25%. Vou repetir. Tu sabe quanto é a quantidade de água sobre a terra? Sobre o mundo? 75%. Tu sabe quanto é de terra? 25%. Tem algum sentido? 75% e 25%. O que é maior? 75 ou 25? Então quer dizer que o 75 já era para ter destruído 25. Aí ele chega lá para Jó e diz: tu sabe onde está? Oh meu Deus, se todo mundo conhecesse Bíblia. Ele chega lá para Jó e diz: tu sabe onde está o ferrolho do mar? Não invade, não vai, está no controle. Deixa eu mostrar um outro texto para vocês entenderem. Os homens usam de covardia. Quando o rei estava em sua câmara, dormindo, maquinando destruir Israel, toda vez que ele fazia isso, o profeta dizia para o rei de Israel: é bom ouvir profeta, é bom ouvir os profetas de Deus, mesmo que a mensagem seja dura. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Ele dizia: não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, não vai nesta hora, não vai neste dia, não faz isso não. E o rei ficou revoltado e fez a reunião e disse: alguém de vocês está me entregando ao rei de Israel. Eu tento destruí-lo e não consigo. Alguém levanta e disse: não, rei, aqui não tem dedo duro, aqui não tem cabueta, aqui não tem traidor não. E o que está acontecendo que eu não consigo matar o povo de Israel? É que Israel tem profeta, 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 profeta. Covarde, diga covarde. Mandou um exército atrás de um homem. Diga um exército. É muita covardia. Um exército. O menino do profeta, quando acorda de manhã, vê uma centena de cavalos, cavaleiros. Diz: ai meu Deus, olha quanto inimigo. Que foi, Geazi? Vem cá. Não, meu profeta, ó Geazi, vem cá. Ó. Ele fica tranquilo, porque eu estou acostumado. Quando eu era menino, que aprendi a profetizar com o meu Senhor, eu também vi já carruagem já. Não é a primeira vez não, eu também já vi carruagem. E nem foi nem a carruagem que levou meu Senhor Elias. Foi um redemoinho de... Tá bom, fica tranquilo. Ele fez uma oração. E qual foi? Senhor, abre os olhos do menino. Abre os olhos do menino. A segunda oração dele foi: agora cega todos os inimigos. Repete comigo: abre os olhos do menino e cega todos os inimigos. Repete mais alto 2 vezes, por favor. Abre os olhos do menino e cega todo o inimigo. Agora você vai dizer diferente assim: abre os olhos do teu povo e cega os olhos do inimigo. Agora vem a diferença de quem é profeta. Vem a diferença de quem tem o Espírito de Deus. O inimigo ficou cego. Ele fez que os inimigos colocassem a mão no ombro do outro e levou até o rei de Israel. Quando chega lá, alguém grita e diz: já que estão cegos, vamos matá-lo.
Irmão, nem sempre é para matar o inimigo, é só para cegá-lo. O inimigo também pode se alimentá-lo. Ele disse: não mata ninguém, é só para dar pão e água para ele. Muitas vezes a nossa raiva pelas pessoas que nos humilham, pelas pessoas que nos abatem, pelas pessoas que zombam de nós, nós chegamos a orar para que ele morra. Não, irmão, vamos orar para que eles fiquem cegos, e quando eles voltar a ter a visão, eles vejam que a gente deu para ele pão e água. Olha para cá para vocês entenderem, pão e água. E ele vai me perguntar: quem me alimentou esse período? Alguém vai dizer: aquele que tu queria matar, aquele que tu apedrejou, aquele que tu queria destruir, aquele que tu foi covardemente apontar a ele, aquele que tu fez reunião o ano passado e falasse mal dele, que odiava a Silvane. É ele que te alimentou. Aquele que tu falou mal, aquele que tu falou mal daquela irmã, foi ele que orou por ti, consagrou por ti. Sabe por quê, irmão? Olha, a maioria dos pregadores diz que quando o mar se abriu, esmagou Faraó, os cavalos, seus cavaleiros. Não, Faraó não morreu, porque alguém tinha que contar a história que Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Faraó voltou vivo para contar a história. Você vai ver sua história. Eu disse na congregação e vou dizer de novo aqui para vocês: essa terra é vossa, Porto Franco é de vocês. Acho que vocês não entenderam. O carrinho é velho, mas é de vocês. A bicicleta está com a roda assim, mas é de você. A moto está com a roda, é sua. É sua, o salário é pequeno, mas é seu, o bairro é seu, a cidade é sua, a casa é meia de sapé, mas é sua, é sua, é sua, é sua, o ar-condicionado só faz barulho, mas é seu, na sua casa. Está na hora de você levantar a mão e ser profeta no seu bairro, na sua casa e na sua rua. Você está se aborrecendo e deixando o inimigo tomar posse de uma coisa que é sua. Quem tem que partir retirada de Porto Franco é os demônios, você não. A vitória é sua. A vitória não é minha, é sua. A vitória não é sua, é minha. A vitória não é minha, não é sua. A vitória é nossa. Vocês conseguem entender? O choro dura o quê? Uma noite. 90% dos pregadores, e com razão, não tiro a razão deles, eles pregam que a gente só tem hoje, porque o amanhã não. Mas eu, como profeta, sou mais abusado. Eu digo que nós temos amanhã, porque o choro dura uma. O anjo que brigou com Jacó e Jacó que brigou com o anjo disse: me larga, porque já amanheceu. Nós temos amanhã. Nós temos o dia de amanhã. Nós temos o dia de amanhã. O que faço hoje por você, você não sabe, mas amanhã. Então nós temos amanhã. Nós temos o dia de amanhã. Nós temos o dia de amanhã. O que eu preciso. Olha que coisa linda, chorando, que coisa pentecostal. Chora, bebê, ó. Vê se não vai procurar um consolo. Fica vendo. Ó, os que choram serão. Não vai embora não, deixa ela chorar, fica aqui. Vai embora não, criança chorando não me assusta não. Pode alguém ficar perturbado, o problema é de quem ficou perturbado, deixa chorar. Eu tinha 6 quilos, 250 gramas quando eu nasci, imagina quando eu chorava.
Chore, irmãos. Nós temos um dia de amanhã. Seja inteligente. Olha para mim só mais um segundinho. Ele disse assim: corre e diz ao meu irmão que eu preciso falar com ele. Quando o empregado voltou, ele disse assim: teu irmão recebeu a mensagem e está vindo. Só que está vindo com 400 homens. O texto diz que Jacó teve medo. Dividiu o grupo familiar em dois e mandou pequenos grupos com presente até o irmão. E disse assim: quando encontrar meu irmão, diz que esse presente, quem está enviando é o servo dele, Jacó, para o senhor dele, Esaú. Sabe qual era a ideia dele? Abrandar o coração do irmão. Diga aleluia. Só que o irmão vinha muito raivoso. Me pergunte por quê? Porque ele havia tomado a bênção do irmão. Olha para cá. No meio do caminho, ele faz uma coisa que todo cristão precisa fazer. Me pergunte o quê? Voltar a orar. Voltar a consagrar. Voltar a meditar. Voltar a buscar a presença de Deus, mesmo que seja num vale. Aparece um homem estranho para ele no vale. Porque o que vem do céu, irmão, é estranho. A palavra estranho na mente de algumas pessoas são coisas do inferno. Mas o que é estranho é uma coisa que não é conhecida. As nossas línguas é o quê? Estranho. Ele assustou-se com aquele homem estranho e se agarrou-se com ele. Uma das coisas que me admira em Jacó é que ele era valente. Ele juntou o medo, porque vinha a notícia que o irmão vinha, juntou a força, agarrou-se com aquele homem estranho e começou a lutar. Diga lutar. Irmãos, nós não estamos vivendo um período de paz, nós estamos vivendo um período de guerra. Vou repetir, viu? Eu não vou hoje descer, pôr a mão em um e profetizar, que eu não tenho tempo. Eu já estou profetizando. Nós estamos vivendo um período de guerra. Só que existe uma confusão nesta guerra. Me pergunte qual é. Estamos guerreando um contra o outro. E não é essa guerra. Jesus disse que não era essa guerra. A guerra é contra todo o inferno, contra todas as hostes do inferno. E enquanto nós estamos guerreando um contra o outro, olha para cá, mulher, não chegou a hora ainda não. Olha para mim. Enquanto estamos guerreando um contra o outro, Satanás está sentado dizendo: eles estão se destruindo um contra o outro sozinho e eu não preciso fazer nada. Mas quando a igreja de Deus tomar essa posição aqui, de se agarrar para lutar aos pés de Deus, olhe para mim, chegará um período que o próprio Deus vai pedir para você parar. Não entenderam a profecia? O próprio Deus vai dizer assim: chega, 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 chega. Porque o mesmo texto que diz chora é o mesmo texto que diz não chores mais. Eu estou falando para quem conhece Bíblia. O mesmo texto que diz chora é o mesmo texto que diz não chores mais. Pare. E ele diz: não paro não. Ele diz: pare, porque já amanheceu. Já
amanheceu. E eu tenho que partir. Eu tenho que voltar. Ele disse: olha, para que eu possa te largar, tu precisa me abençoar. Vou repetir. Para que eu pare esse jejum, para que eu pare essa consagração, para que eu pare essa oração nessa sequência desta madrugada, todos os dias, eu só vou parar quando o Senhor me disser que já assinou o papel, que já abriu a porta, que já fez algo impossível. Nós estamos vivendo um período de guerra. Deixa eu virar para cá, para que vocês possam entender o que eu vou dizer para os obreiros, que é um sentimento meu. Gostaria até que a internet não tivesse ligada. Eu estou com um sentimento, não é uma profecia. Quando é profecia eu digo e escrevo embaixo, e vocês podem esperar que se cumpre. Muitos de vocês me conhecem. Um sentimento, e estou orando para que esse sentimento não se cumpra, senhores. Não se cumpra. Só sentimento, não profecia. Vão matar alguém que está no poder, para que o exército entre e haja uma destruição em massa no Brasil. E muitos evangélicos e muitas igrejas serão destruídas. Isso é só um sentimento. Vocês orem para que esse sentimento não se cumpra. Não é uma profecia, é só um sentimento. Pode desligar a internet um minuto para me dizer uma outra coisa para vocês? Mas desligá-la, não deixá-la ligada, que nem às vezes está desligada e depois você volta a ligar.